Cordial saludo para todos, bienvenidos. Les estamos comunicando desde el CEBITEPAL del CELAM, el Centro de Formación del CELAM. No tengo fluido mi portugués, así que el padre Sergio nos dará la bienvenida y le pedimos que a continuación el padre Helio comience su intervención. La videoconferencia será grabada y después le enviaremos a sus correos electrónicos el link donde pueden nuevamente volver y retomar esta videoconferencia. Bom dia. Bueno, primero agradecer al padre Elio nuevamente su tiempo, su disponibilidad. El sábado pasado nos dio esta conferencia en español y ahora lo dará en portugués. ¿No? Agradecer a don Reginaldo Andrieta que está aquí en esta conferencia. ¿No? Él es miembro de la Comisión Episcopal para la Acción Sociotransformadora de la Conferencia Episcopal Brasileña. Y pues bienvenidos a cada uno de ustedes que han acogido el llamado para esta conferencia. Los dejo con el padre Sergio. Él sí les habla en portugués. Bem, bom dia. É uma alegria ter vocês aqui, em plena manhã de sábado, né? Sabemos que nesta pandemia todos estamos bastante ocupados também através dos meios das redes sociais. Mas que bom que vocês encontraram esse tempo para a gente poder ouvir o Padre Hélio hoje tratar sobre esse tema tão importante, que é a Covid-19 no mundo do trabalho, né? E todos os seus desdobramentos. Então, nós participamos já alguns na semana passada, mas hoje na nossa língua, né, materna, a gente pode participar talvez e debater um pouco mais a questão. Então, muito obrigado novamente ao Padre Hélio, obrigado a vocês. Então, quero lembrá-los sempre de manter os microfones apagados, né, durante a conferência. No momento de participar, então, nós habilitamos o microfone, tá bom? Muito obrigado. Hélio, é contigo. Muito bom dia a todas e todos vocês. Obrigado a CEBITEPAL mais uma vez pelo convite, né, e pela oportunidade também de estar aqui hoje, nessa manhã de sábado, partilhando essa temática do presente e o futuro do mundo do trabalho a partir dessa realidade que estamos todos sofrendo e vivendo, essa experiência da pandemia do coronavírus. O tema do trabalho é um tema que, para mim, sempre me chamou atenção desde os meus tempos de formação, né? Formação acadêmica, principalmente, esse interesse especial pela realidade dos trabalhadores no Brasil, no mundo. Por isso que eu optei, né, por esse assunto e, do meu ponto de vista, é o grande problema, a grande problemática, a problemática central nesse momento. Sempre foi, mas agora esse momento está extrapolando bastante essa realidade. Então, a minha fala vai bastante a partir do presente que estamos vivendo em geral, mas de maneira especial a minha realidade, a realidade brasileira e alguma também latino-americana, o presente e também alguma perspectiva de futuro, alguma possibilidade, né, de esperança nessa direção. Organizei um pouco a fala em 3, 4 tópicos para tentar ser o mais claro possível neste assunto. A minha motivação, primeira, é uma frase de João Paulo II, na encíclica Laborem Exercens, no número 2, o João Paulo II falou que o trabalho ocupa o centro e é a chave da questão social. Número 2 de Laborem Exercens. Na mesma direção, o Papa Francisco, no primeiro encontro mundial dos movimentos populares, confirmou essa afirmação, né, quando ele disse, abre aspas, o desemprego, a informalidade
e a falta de direitos trabalhistas são resultado de uma opção social, prévia. São resultados de um sistema econômico que coloca o acúmulo da riqueza acima das pessoas. Não pode haver terra, não pode haver moradia, não pode haver trabalho se não temos paz e destruímos o planeta. Essa é a chave de leitura aqui, a centralidade do trabalho, para explicar a questão social. E o Papa Francisco fala de opção social de um sistema econômico. Para ilustrar um pouco essa afirmação do Papa Francisco, eu coloco duas realidades, né? Uma na esfera mais nacional, que é a seguinte, né? A primeira ilustração. Chama atenção, pouca gente sabe disso, que os bancos, que o sistema financeiro está lucrando alto com a realidade do coronavírus. O dinheiro que era para manter abertas as empresas e garantir empregos, geração de renda, pelo menos nesse momento, isto não está acontecendo, né? Aqui no Brasil, ficamos sabendo que no começo da pandemia, o ministro Paulo Guedes injetou mais de 1 trilhão de reais no sistema financeiro. 1 trilhão é 16% do PIB brasileiro, né? Então, traduzindo para um bom português, né? O dinheiro não está chegando nas bases porque está concentrado no sistema financeiro. Então, o patrimônio dos 5 bancos, dos maiores bancos brasileiros, supera o produto interno do Brasil, superou o PIB brasileiro em abril. Isso é assustador realmente, né? E essa dimensão mostra a brutalidade da concentração de riqueza que continua intocável e foi aprofundada na pandemia. Ou seja, se a gente tem ideia de que apenas 5 bancos têm mais recursos do que toda a economia brasileira, turbinada por esse dinheiro que foi dado, né, de mais de 1 trilhão pelo governo. O volume de ativos dos bancos atingiu 7,36 trilhões em abril. Né? E o PIB brasileiro é 7,3, ultrapassou. Os bancos têm mais riqueza do que todo o país, segundo o IBGE, né? Não estou inventando isso. Né? Um outro dado também para ilustrar essa opção social no sistema econômico, que tem essa opção, todo mundo conhece, ouviu falar do dono da Amazon, né? Jeff Bezos, é o homem mais rico do planeta hoje, né? Jeff Bezos. No meio dessa pandemia mundial, no mês de abril, só no mês de abril, Jeff acumulou mais de 13 bilhões de dólares em abril, né? E a sua fortuna já é de 150 bilhões, né? Esses 13 bilhões pode comprar os apartamentos, os prédios que ele tem lá em Beverly Hills, em Nova York, aonde seja. Detrás dessas fortunas todas e desse exemplo que eu estou dando do Jeff Bezos, dono da Amazon, está o trabalho, a exploração do trabalho. Né? Jeff Bezos utiliza aquela fórmula famosa, né? O capital está aí e absorvendo todo o esforço, toda a vida do trabalho humano. Né? Os entregadores, os motoristas da Amazon, que entregam os produtos de casa em casa, trabalham 12, 13 horas por dia. Alguns fazem necessidades dentro do próprio carro, tem que manter o carro, né? Os custos, o carro é alugado, a caminhonete, a renda é muito baixa, e é uma configuração que não é só da Amazon. Eu cito essa porque ele é o mais rico do mundo, o dono da Amazon. Aqui no Brasil, passou no cinema um filme chamado Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, em inglês, Sorry, We Missed You. Esse filme do Ken Loach mostra bem essa realidade de um entregador de produtos na Inglaterra. Todo o drama que ele vive da família e tal. E eu recomendo muito esse filme, quando estiver já disponível na internet. Você Não Estava Aqui. Então, um pouco essas duas ilustrações para nos situar nessa discussão. Né? Que trabalho nós temos, né? Que tipo de trabalho temos e que teremos.
Então, olhamos então ao presente, a realidade presente, desde essa realidade que nós temos aqui mais no lado brasileira. E aqui é uma leitura que é feita por vários sociólogos importantes aqui no Brasil. Eu cito alguns, né? Por exemplo, o Ricardo Antunes, do Unicamp, o José Dari Krain, do grupo de trabalho lá da Unicamp também, Guilherme Delgado, Márcio Potman, são grandes autores. E lá do Nordeste, de Natal, o César, né? O César Sanson também, né? Então, podemos organizar um pouco essa leitura da seguinte maneira. Primeiro, uma constatação. Estamos vivendo, nesse momento de pandemia, aquilo que é chamado por sociólogos como Durkheim de tempestade perfeita. É uma tempestade perfeita. Quer dizer, a desumanização da realidade do trabalho é uma das dimensões mais selvagens dessa pandemia. E estamos nesse sistema que é tóxico por sua própria natureza. Também chegamos à conclusão que o vírus ele não é democrático, como alguns pensam. Não, ele não ameaça a todos igualmente. A pandemia está revelando, está exacerbando uma realidade, que é a realidade da desigualdade. As principais vítimas são as periferias, são os trabalhadores. Existe uma profunda crise já na América Latina, no mundo, no Brasil, que já está aí antes da pandemia. E faz tempo já. E já milhares de vidas, milhares de empregos já estavam sendo ameaçados antes. O trabalho precário, a redução de renda já era uma realidade. O vírus está acelerando muito rapidamente essa tendência. Então, o mundo tem hoje, isso são dados de março, de fevereiro, mais de 200 milhões já de desempregados. Pode chegar a 600 milhões se nós incluirmos os que trabalham de bico, como nós falamos no Brasil, os autônomos, né? E mais de 600 milhões de trabalhadores que trabalham e vivem na pobreza, na extrema pobreza. Essa população vai aumentar, segundo a ONU, em mais 600, se as coisas não forem tomadas, se não forem levadas a sério, né? Então, em situações extraordinárias, essa que nós estamos vivendo, a ruptura daquilo que se considera normal, que nós achávamos que era normal, pode desencadear aquilo que falávamos na sociologia de acordar. Acordar de um sonho, para muita gente não é um sonho, é um pesadelo do dia a dia. Despertar ao mundo real. A pandemia revelou aquilo que é óbvio, né? Os resultados de décadas de uma opção econômica, social e política. Que é aquilo que o Papa Francisco falou, é uma opção do sistema, essa realidade. E essa desintegração agora do mundo do trabalho vai desintegrando também a própria sociedade. Por isso que a pandemia está causando o que chamamos de tormenta, de tempestade perfeita, né? Os efeitos devastadores do mercado de trabalho não foram suficientes para muita gente, então agora os empresários e muitos governos estão se aproveitando da crise para impor ainda mais regulações que reduzem ainda mais os direitos e as condições de trabalho. Essa tempestade perfeita se refere a essa realidade que já é grave, estar mais agravada ainda. É uma soma de circunstâncias. Estamos vendo que se está convertendo para muita gente em tragédias, não só nos cemitérios. Cada dia, agora no Brasil, são 1.000 mortos por dia, né? E essa é uma tormenta perfeita que vai nos levando a uma interrupção, a uma espécie de caos social. Então, esse é no contexto dessa tempestade perfeita. Outros sociólogos também colocam outro dado. Estamos diante, a partir dessa pandemia, diante de uma nova organização do trabalho, né? Uma nova divisão do trabalho, que já existia antes, mas agora ela é nova, ela foi aprofundada. Alguns dizem que existem agora 3 novas categorias na divisão do trabalho. A primeira categoria é o desemprego ou os desempregados por distanciamento social. É o confinamento, os desempregados confinados. A segunda categoria são os trabalhadores
empregados ainda que estão confinados, mas estão superexplorados. E a terceira categoria são os trabalhadores superexplorados, não confinados, não distanciados. As 3 novas categorias que podemos identificar. A primeira, então, é o desemprego pelo confinamento. Segundo a OIT, as estimativas preliminares indicam um aumento mundial de desemprego entre 30 e 40 milhões de pessoas, segundo a ONU, segundo a OIT. Um dado já assustador. Aqui na América Latina, saiu, semana passada, não sei se vocês viram, dados da CEPAL. Eu aproveito para colocar esses dados, as previsões para a América Latina. A tendência é piorar isso aqui. Já as previsões, já temos mais de 38 milhões de pessoas sem trabalho, quase 12 milhões de pessoas que estão subempregadas, aquelas que estão no trabalho terceirizado ou vivem do trabalho autônomo, e mais de 50% da população nossa, latino-americana, já está na informalidade. São previsões que já estão acontecendo, previsões da CEPAL, né? Foi publicado agora, esta semana. Né? O documento é da CEPAL, Trabalho em Tempos de Pandemia. Esse é o nome do documento. O Brasil, essa semana também, esses últimos 3 dias, saíram os dados do IBGE, do CAGED também, do Ministério do Trabalho, da Economia, dados assustadores. A taxa de desemprego aqui no Brasil subiu em abril, né, para 12,8%, né, segundo o IBGE. Então, o nível de população ocupada no Brasil teve queda recorde de 5% em relação a março. Ou seja, esse 5% é sinônimo de fechamento de 5 milhões de postos de trabalho a partir de abril. O Brasil perdeu 5 milhões de empregos. Né? Então, a taxa de informalidade chegou a 38%, 39% da população ocupada. É o trabalho informal. Isso são 36 milhões de pessoas. Trabalham trabalho autônomo, informal, povo que vive de bico, né? Que vende cachorro-quente por aí, nas ruas. O número de pessoas na fila de emprego em abril aumentou em 900 mil pessoas. São segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Né? Então, o valor é bastante alto. Né? Essa é a maior onda de demissões registradas na história do Brasil nos últimos 30 anos. Então, nos preparemos para que a situação social vai ser ainda muito pior do que já estamos vivendo. Milhões de pessoas já não têm mais trabalho. Dentro dessa realidade, então, os que estão sem trabalho ou perderam o emprego, estão dentro de casa, né? Há uma perda grande das atividades profissionais, e esse confinamento também ele vai intensificando pessoas desempregadas, mas que continuam trabalhando dentro de casa, né? Que chama a atenção de maneira especial para as mulheres, né? O trabalho dentro de casa praticamente fica um trabalho dobrado, né? E a conciliação do trabalho dentro de casa para a busca do ganha-pão fora de casa. São duas coisas que coincidem agora. Então, esse é o primeiro grupo, desempregados pelo confinamento, estão dentro de casa. O segundo grupo, nessa divisão do trabalho, são os trabalhadores que estão confinados, trabalhando dentro de casa, e são superexplorados ou hiperexplorados. São os famosos teletrabalho, o home office, que realizam atividades familiares e também atividades profissionais dentro de casa. Então, essa divisão dentro do trabalho vai acentuando cada vez mais uma superexploração. A pessoa está dentro de casa. Então, existe uma nova linguagem que está surgindo, uma nova gramática a esse respeito da superexploração. Geralmente, essa gramática é vendida como algo bom. Por exemplo,
home office, né? Eu trabalho no regime de home office, self-branding. Isso vai ditando a lógica dos novos espaços de trabalho. E, além disso, há uma invasão da intimidade familiar, da casa. A gente que trabalha dentro de casa, tem criança correndo, né? Tem que ajudar a fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa está trabalhando no seu home office, né? Então, existem diversas categorias de trabalho que estão confinadas porque não são chamadas de atividades essenciais. Estes também, né, têm medo de perder o emprego e medo do vírus, as duas coisas. E muitos desses que continuam trabalhando tiveram cortes muito grandes no salário. Ou aceitavam o corte ou era demitido, né? Ou isso ou demissão. Então, esse é o segundo grupo. Temos um terceiro grupo, né? O terceiro grupo são os trabalhadores superexplorados que não estão confinados. Esse terceiro grupo é um grupo também bastante conhecido de cada um de nós, porque a gente vê eles na rua quando saímos, ou seja, de bicicleta, ou seja, de moto, né? São os entregadores de alimento, pessoal do Uber, do iFood, do 99, são os jornalistas, são os trabalhadores sociais, são os caixas de supermercado, são os caixas de sacolão, são os repositores, são os garis, são os enfermeiros, são os médicos, é o pessoal da limpeza, são os policiais. Ou seja, o confinamento, o distanciamento de alguns somente é possível a esses trabalhadores explorados que não estão confinados. E aí são milhares. Esses trabalhadores, geralmente a maioria deles, são trabalhos essenciais e são os pior remunerados. Esses trabalhadores, do ponto de vista do direito, da ética também deveriam estar vivendo distanciamento. Eles também estão sujeitos à contaminação. Deveriam estar em casa também. Mas se esse povo ficar em casa, muitos deles estão condenados à miséria. A fome, crianças, enfermeiro não pode ficar em casa, o médico também não pode, jornalista também não, né? Tanta gente que não dá, os garis. Né? Então, à medida que esse povo vai sair de casa, eles também são candidatos muito potenciais para a contaminação, em vários deles para a morte. Então, o Brasil hoje, apareceu esse dado ontem, o Brasil é que mais tem médicos e enfermeiros contaminados. É um número muito sério. Esse é outro ponto, então. E nos mantendo um pouco, vinculando a esse ponto, está o problema do impacto das novas tecnologias. As plataformas digitais, o trabalho informal, o home office. Agora, a impressão que tenho é que isso chegou para ficar. E o coronavírus, a pandemia, está extrapolando o trabalho precário desse pessoal que depende da tecnologia para viver, né? Então, chamamos agora, numa linguagem da sociologia, do capitalismo tecnológico ou uberizado, né? A uberização do trabalho. E isso obriga esses trabalhadores a escolherem entre subsistência e a sua saúde. Arriscam a saúde a troca da sobrevivência, sem direito, sem segurança nenhuma. A situação pode se complicar ainda mais se a gente leva em conta as inovações tecnológicas que vão redesenhando o mundo do trabalho. Chamamos de quarta revolução industrial, indústria 4.0, inteligência artificial, 5G, etc. e tal. Então, há essa presença forte das novas tecnologias e muitas profissões vão deixar de existir, né? E outras novas vão surgir. Então, essa expansão desse tipo de trabalho, e no caso do trabalhador autônomo nas plataformas digitais e da informalidade, vai comprometer muito alguns objetivos do milênio da ONU, né? Um dos objetivos era oferecer trabalho digno e decente para todos. Agora, me parece que esse objetivo do desenvolvimento sustentável do milênio vai cair, já caiu por terra, né? Um outro ponto que chama atenção, que
foi intensificado nessa pandemia é um dado que apareceu ano passado, pouca gente está prestando atenção nisso, é o trabalho ou as enfermidades presentes no trabalho. A recente classificação internacional de enfermidades da ONU, da Organização Mundial de Saúde, colocou lá uma nova enfermidade do trabalho, que é a síndrome de burnout, relacionada ao esgotamento no trabalho. Então, é aquela sensação de estar esgotado, cansado, acabado, que já não consegue dar uma resposta boa, positiva, um esgotamento não só profissional, mas é um esgotamento emocional, é um esgotamento afetivo, a indiferença, a frieza, o distanciamento das pessoas, a fadiga, a irritação, né? O estresse, a angústia, a tristeza, síndrome de depressão. E isso tudo agora está sendo bastante mais aprofundado nessa pandemia, tanto para quem está trabalhando, superexplorado de casa, como esses que estão saindo para trabalhar, por necessidade. Um dado apenas, nos Estados Unidos, o lugar de trabalho hoje é a quinta causa mortes nos Estados Unidos. Isso é bastante grave, né? Outro ponto dessa realidade, não tem como não chamar atenção para o papel do Estado. É a grande oportunidade que o sistema neoliberal está tendo de impor uma forma de Estado mínimo. O desmantelamento do Estado, que as forças do mercado, o capital, que vai anulando o Estado como regulador das relações de trabalho e capital. Principalmente quando os neoliberais comandam o Estado. Então, temos uma série de ataques ao trabalhador através do Estado. O corte dos direitos, a flexibilização da jornada laboral e dos contratos, o corte no salário, a flexibilização do trabalho. A crise está servindo para isto. Né? Os Estados neoliberais estão explorando esse elemento. O papel do Estado a serviço do mercado, né? E acabando com essa regulação do direito trabalhista. Então, a exploração que se mantém, agora sem mais direitos, sobre as bênçãos, sobre a autorização do Estado. O Estado, que era para ser um apoio, um socorro para os trabalhadores, cada dia mais se tornou um adversário dos trabalhadores. Então, a recessão global, como sabemos, né, ontem também aqui no Brasil saiu o número do PIB, um PIB negativo de menos 1,5. Isso é sinal de que no futuro próximo, já no segundo semestre, a recessão vai ser ainda maior. Né? Uma sociedade que já é marcada pela brutalidade da desigualdade, pela exploração da força de trabalho e da mão de obra, a sociedade será ainda mais brutal com essas populações. Né? Então, o coronavírus expõe toda essa fragilidade, né, que se encontra a maioria do nosso povo, da nossa população. Estamos vendo agora aqui, né, os mortos vão se acumulando nas periferias, já uma porcentagem considerável de negros, né, e de jovens. Né? Então, é como se o governo dissesse, ou você enfrenta o coronavírus, ou você morre de fome. Né? E a ideia da pobreza, eu vou terminar essa perspectiva de futuro com um dado, né, forte. Aqui na América Latina, a pobreza deve alcançar 35% da população. São mais de 230 milhões de habitantes da América Latina. A população brasileira, praticamente, na América Latina. Já a pobreza extrema deve chegar a 14%, atingindo 84 milhões de pessoas em pobreza extrema na América Latina. Não é pobreza extrema. Né? Bom, é o presente. Né? Olhamos agora, então, para o futuro, né? Também alguns tópicos. A pergunta é essa, então, qual é o futuro do trabalho? Né? Dessa opção, desse sistema. Vemos as grandes periferias como territórios gigantescos, né? As periferias das nossas cidades aí, de pessoas que não têm mais possibilidade de voltar para o mercado de trabalho. A esses trabalhadores é oferecido uma espécie de privilégio de ser explorados pelo sistema. Né?
A pergunta que a gente tem que fazer aqui é essa: serão produzidos câmbios positivos, substanciais, na sociedade depois da pandemia? Sim ou não? Os câmbios significativos serão favoráveis ou não ao povo, aos trabalhadores? Parece que a mudança mais significativa será o crescimento do trabalho baseado nas tecnologias. Você foi colocar o exemplo do home office. Eu trabalho no home office, sou professor. Eu faço tudo aqui. Eu vou na faculdade com extrema necessidade. Muitas empresas estão descobrindo que podem reduzir seus custos, deixando os trabalhadores em casa. Por exemplo, a conta da água, a conta da luz, está vindo muito mais alta. Você está trabalhando em casa, não na empresa. Então, aqueles gastos que a empresa teria com você trabalhando lá, essa conta vem para você, que trabalha no regime de home office. A redução dos custos da empresa associados com a produtividade. O trabalho dobra quando você está em casa. Quem trabalha em home office está muito cansado. Eu estou, por exemplo. Então, essas perdas vão ficar com os trabalhadores. Redução de salários, a invasão da intimidade familiar, os pais e mães que têm família, toda essa convivência terrível com o trabalho em casa. A gente sabe que isso faz mal. O trabalhador faz mal para a família. Outra mudança que foi radicalizada e ela vai ser levada adiante é o desmantelamento total dos direitos dos trabalhadores. Isso é um dado, é imparável, me parece que agora a partir da pandemia. Onde está a solução, então? Eu botei só 2 exemplos dessa perspectiva de futuro negativa. A solução, muita gente está falando que seria exigir do Estado, dos governos, uma intervenção maior, injetar dinheiro mesmo, inversões públicas, com reformas mesmo, fazer uma reforma tributária, cobrar imposto das grandes fortunas, cobrar imposto do sistema financeiro que tem o dinheiro escondido nos paraísos fiscais, entregar na mão da sociedade. Isso pode mitigar um pouquinho o futuro. Voltar a investir de maneira maciça nas políticas públicas de geração de emprego, no sistema de saúde, na educação e na reestruturação do país, através do Estado. Uma espécie de novo plano Roosevelt, Marshall, lá depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é a questão do Estado, do governo. A pergunta é, e nós? E a nossa, como sociedade civil? Quer dizer, nós não somos agentes do mercado, nós não somos agentes de governo. Nós fazemos parte da sociedade civil, como todos os trabalhadores, entidades e associações. Aonde está a nossa força de reação? Qual é a nossa contribuição? Talvez essa crise violenta pode ser uma oportunidade para nós pensarmos um pouco fora da caixinha. Se essas pessoas que exercem uma liderança, alguma coordenação, na associação, nos bairros, nas faculdades, nas universidades, nas igrejas, nos movimentos sociais, nos sindicatos, quem sabe recuperar aquele trabalho que se tinha de formação social, de formação política, talvez a gente possa ver outra vez ressurgir outras alternativas, outras saídas, para não voltarmos àquilo que era antes. Por isso, esse trabalho aqui da CBT-PAU vai nessa direção. Oferecer ferramentas, ideias, projetos alternativos para todo mundo. Não permitir que o acúmulo da riqueza seja um ponto central. O princípio da defesa da vida deve vir em primeiro lugar. O tema crucial é esse, é defender a vida, defender os direitos, a dignidade humana. Voltar àquilo que nós chamávamos de normalidade é regressar àquilo que criou esse caos. Não teremos nenhuma mudança. Precisamos pensar em algo novo, realmente, diferente. E nos perguntar como sociedade, o que nós queremos como sociedade. E perguntar à sociedade, perguntar aos trabalhadores o que queremos com o nosso trabalho.
Esse é um momento histórico, né, duro, é verdade, um clima de guerra mesmo, que exige uma revisão dos nossos objetivos como sociedade. O que queremos como povo, né, como sociedade, como comunidade. Para nos ajudar nessa reflexão, a Igreja, eu falo aqui a doutrina social da Igreja, coloca uma condição, duas, mas existe uma condição prévia. E qual é essa condição para que nós possamos pensar alternativas? A primeira por que a Igreja se importa com os trabalhadores? Ou seja, por que o CELAM, através do CEBITEPAL, oferece esse tipo de reflexão? O que a Igreja tem a ver com isso? Aqui eu quero citar a Gaudium et Spes, número 1, do Concílio Vaticano II. A Gaudium et Spes, número 1, diz o seguinte, abre aspas, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje, especialmente dos pobres e dos que sofrem, são as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. São as alegrias e as esperanças, as angústias e tristezas da Igreja. Por isso, o trabalho é um dos temas principais da doutrina social da Igreja. A questão social da exploração, da miséria dos trabalhadores, foi a razão principal da publicação da primeira encíclica social da doutrina social. De Rerum Novarum, né? Leão XIII, 1891. Então, Leão XIII, na Rerum Novarum, faz uma defesa corajosa da dignidade dos trabalhadores. Ele diz o seguinte, no número 10 de Rerum Novarum, é vergonhoso e desumano utilizar os seres humanos como instrumentos a serviço da ganância e valorizá-los apenas segundo a força de seus braços. Fecha aspas. Isso é vergonhoso e é desumano. Pio XI, em 31, né, vai nessa mesma direção e dá um elemento novo, na 40º ano número 5. Pio XI fala que o trabalho não pode ser uma mercadoria. A dignidade humana do trabalhador deve ser sempre reconhecida. Não podemos aplicar ao mundo do trabalho a lei da oferta e da demanda que fazemos a qualquer mercadoria. Na encíclica Labor in Exercis, de João Paulo II, existe um elemento importante que nos ajuda a compreender essa dignidade humana do trabalho. Na linha da Gaudium et Spes, João Paulo II vai dizer que a dignidade última, fundamental do ser humano, ela é teológica. Né? Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não pode ser uma mercadoria. Ele é a imagem e semelhança do seu Criador. Ele é chamado a colaborar com seu próprio Criador na humanização da criação e não na destruição da criação. E esta imagem, da imagem e semelhança, se revela de maneira plena, definitiva e perfeita na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. A encarnação de Jesus acontece na história dentro de uma família de trabalhadores. Jesus é um trabalhador braçal, junto com o pai dele, com a mãe também, até os 30 anos de idade. Jesus se converte num trabalhador no meio dos trabalhadores do seu tempo. Ou seja, esta realidade de fé teológica já é suficiente para expressar todo o valor do trabalho aos nossos olhos e aos olhos da fé. Então, essa dignidade humana é o que não permite que o trabalho e o trabalhador sejam tratados como mercadoria. Esse é o fundamento, então, para colocar o trabalho como elemento superior da economia. O trabalho tem primado, tem primazia sobre as outras dimensões da economia, e principalmente sobre a dimensão do capital, ou do dinheiro. O mesmo dinheiro, o capital, é resultado do trabalho humano. Então, é traduzir em termos econômicos o princípio ético do primado das pessoas sobre as coisas e sobre a sua própria atividade. O que aconteceu com o sistema? O sistema colocou o trabalho humano como mercadoria. Então, ele inverteu os conceitos. Colocou o primado do capital, da economia, sobre o trabalho humano.
Isso resultou na alienação, na desumanização do trabalhador. O capital fez do trabalho um instrumento de acumulação material, né? E segundo João Paulo II, aqui está o grande conflito. E a única saída e a única alternativa é voltar ao primado ético, né? Para superar essa crise. Fazer câmbios alternativos, voltar com que o primado da pessoa seja colocado sobre as coisas, né? Ou seja, o trabalho humano sobre o lucro, sobre o capital. Não dá para admitir um sistema econômico que inverte os termos, coloca o capital como primado sobre o trabalho. Então, é preciso, então, voltar ao primado da dignidade humana que vive do seu trabalho. Essa é a saída mais humana possível das nossas crises e dessa grande crise. Sem isso, não tem mudança social. O Papa Francisco também vai na mesma direção de João Paulo II, isso aqui que eu falei agora está lá em Laborem Exercens, vocês podem conferir depois. Ele vai dizer, também Francisco dirá, que é em torno do trabalho que nós construímos um pacto social. O trabalho, diz Francisco, é um elemento fundamental para garantir a dignidade humana. Trabalho, é através do trabalho que nós levamos o pão para nossas casas, e o trabalho é um ativo primeiro e principal de qualquer sociedade. Aí ele conclui, bom, quando não se trabalha, ou se faz um trabalho indigno, explorado, ou se trabalha pouco, ou se trabalha demais, não é apenas o trabalho que está em crise, é a democracia que está em crise, é a sociedade inteira que entra em crise, diz o Papa Francisco. Por isso que a condição para a mudança social, de busca de alternativas, passa por essa primazia da pessoa sobre os lucros e sobre a economia. A outra condição, essa é a primeira, né, é mais do campo teórico, diria assim, né, é a base que nós podemos ter como ponto de partida. A outra condição é uma condição mais prática, né, é um princípio ético também, é o princípio da solidariedade. Essa é a outra condição. A solidariedade, qual é o problema dela hoje? Estamos numa cultura da indiferença, né? Fala Papa Francisco, uma cultura de trabalhadores cada dia mais descartados e descartáveis, não só os idosos, né? A assessora do Paulo Guedes falou, é bom que os idosos morram, a gente vai ter mais saldo na Previdência. Vocês ouviram isso? É a cultura do descarte, né? Então, a solidariedade incomoda, né? Evangelho Gáudio, o número 203, vai nessa direção. Quando o Papa Francisco fala, a palavra solidariedade incomoda. Incomoda falar de solidariedade, incomoda falar de defesa do trabalho, defesa dos empregos, incomoda falar de justiça social. Está lá no 203 da Evangelho Gáudio. Agora, os direitos sociais, os direitos trabalhistas, eles resultam das lutas da união solidária das pessoas, dos povos. Essas lutas pelas solidárias por dignidade e por direitos, o Papa Francisco falou que a doutrina social da Igreja é em ação, é tirar ela do papel, né? É o Evangelho em ação. Então, terra, moradia e trabalho são direitos sagrados, diz Papa Francisco. Afirmar isso é a doutrina social da Igreja. Essa frase ficou famosa, né, logo no começo do pontificado dele. E ele também vai dar algumas expressões concretas dessa solidariedade, não apenas teóricas. A primeira, ele dirá, lá num dos encontros com os movimentos, ele fala o seguinte, o que é solidariedade? Solidariedade é, primeiro, pensar. Parece estranho, né? Solidariedade primeiro é pensar. E atuar. É o pensar e agir em termos de comunidade. Estamos numa era do individualismo radical, né? Cada um por si. Tem gente que vai no supermercado e compra um monte de coisa, esquece que tem gente que vai precisar também, como aconteceu no começo da pandemia aqui, né? Solidariedade é colocar a prioridade da vida de todos, não apenas a própria vida, a respeito do acesso aos bens,
por parte de alguns. É uma forma de combater o individualismo. Isso é solidariedade. Solidariedade é lutar contra as causas estruturais da pobreza, não apenas causas conjunturais ou circunstanciais da pobreza, que é o caso da pandemia. Mas solidariedade é lutar contra as causas estruturais da pobreza. É lutar contra as causas estruturais da desigualdade. É lutar contra a falta de trabalho. É lutar por moradia. É lutar contra a negação dos direitos sociais. Solidariedade é enfrentar os efeitos destrutivos do Deus, da idolatria, do dinheiro. Isso é solidariedade. Essa é a primeira solidariedade. Ela é estrutural, ela é política, não apenas aquela solidariedade passageira, ela é constante. E ele vai dizer, vocês trabalhadores, principalmente os descartados, com a sua solidariedade, com o seu trabalho, com essa dimensão comunitária, com a sua maneira de fazer economia, estão conseguindo gerar vida na esfera comunitária. Os trabalhadores unidos, com formas de organização mais diversas, estão conseguindo criar trabalho em meio da destruição da economia da idolatria. Quando o Estado, junto com esses trabalhadores, assume essa missão, ele fala 3 T's, né? O teto, a terra e o trabalho, se ativa o princípio da solidariedade. E ele vai dizer, por fim, no último encontro, que foi lá em Roma de novo, dos movimentos dos trabalhadores, ele pede, exerçam essa solidariedade que existe entre vocês. É preciso crescer de maneira alternativa desde abaixo, a partir de abaixo, numa vida solidária, baseada na dignidade do trabalho. E na Laudato Si, né, completamos agora 5 anos da Laudato Si, ele vai dizer, uma ecologia integral exige isso, exige a luta de um trabalho não só sustentável, mas um trabalho estável e decente para todos. A ecologia integral depende, né? Então, esse enfoque da ecologia integral, da casa comum, é essencial aí recuperar o sentido humano do trabalho. Então, o objetivo real deveria garantir isso. Só há cuidar da casa comum com trabalho decente, digno e sustentável para todos. É muito forte essas afirmações do Papa Francisco, né? E ele fala isso, promover uma economia que favoreça a diversidade de alternativas. A gente vai estudar um pouco melhor isso, né? Tem muita gente pensando isso já, porque final do ano, dependendo da situação, vai acontecer o encontro lá na Itália, né? Em Assis, sobre a economia de Francisco. Ela vai destrinchar um pouco melhor isso. Eu quero já ir concluindo, então, esses últimos minutos, 5 minutos, com alguns elementos mais do ponto de vista eclesiológico, e também do direito. A primeira coisa, nós não podemos esquecer que o trabalho é um direito humano fundamental. E o trabalho digno, que é o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direito ao trabalho. Direito universal e inalienável. Faz parte da nossa natureza. Por isso, as relações de trabalho não podem ser mercadorias. O trabalho é um direito, não é uma mercadoria. As pessoas não são instrumentos da economia. E a pandemia, pelo menos, revelou a cegueira que nós caímos. Quando nós vemos aquelas centenas e milhares de mortos, aquelas covas abertas nas periferias desses cemitérios improvisados, estão a nos dizer, olha, o que nós estamos fazendo com a saúde, com a vida desses trabalhadores que foram tratados como objeto, como mercadoria. O mundo do trabalho é o mundo do povo de Deus. Essa é uma afirmação forte do Papa Francisco, quando ele esteve lá em Gênova, visitando os trabalhadores nessa área industrial da Itália. Ele destacou isso. O mundo do trabalho, aqui eu cito Francisco, o mundo do trabalho é uma prioridade humana. Se é uma prioridade humana, é uma prioridade cristã. Portanto, é também a prioridade do Papa. Então, o mundo do trabalho é uma prioridade da Igreja, é uma prioridade do Papa. Porque existe uma relação profunda de amor entre igreja e trabalho,
a partir da fé, como eu acabei de dizer, né? Onde há um trabalhador, aí está o olhar de amor, amoroso do Senhor, de Cristo e da sua igreja. O lugar de trabalho, ou os lugares de trabalho, são lugares do povo de Deus. As reuniões, os encontros aí, nesses espaços de trabalho, são tão importantes quanto as reuniões que fazemos nas nossas paróquias, as reuniões paroquiais. Porque os lugares da igreja são os lugares da vida. Bonita essa frase aqui. E os lugares da vida também são as fábricas, as lojas, as ruas, as feiras, os camelôs, os escritórios. Então, o verdadeiro objetivo é alcançar trabalho para todos. Porque sem isso, não haverá dignidade. Quem perde seu trabalho, não pode encontrar um outro trabalho digno, perde parte da sua dignidade. Como é que a família vai celebrar o domingo se ela está toda desempregada e mal tem dinheiro para comprar um arroz com feijão? Não dá. Né? Um outro elemento que o Papa Francisco levanta é que o futuro do trabalho necessita de bons empresários. Essa parte é muito positiva. O empresário é uma figura importante na economia. Não há boa economia sem bons empresários que gerem emprego. O verdadeiro empresário conhece os trabalhadores, sabe o que é o trabalho, partilha com os trabalhadores as suas tristezas, as suas alegrias. Bom empresário não gosta, ele fica muito triste quando ele precisa demitir ou fechar a sua fábrica. Ele fica muito triste, vai contra a sua consciência. Porque o bom empresário é uma pessoa que tem consciência moral. Né? Ele vai dizer, qual é a grande doença da economia hoje? Papa Francisco, ele diz, uma das grandes doenças é a transformação do empresário em especulador. O especulador é uma figura muito parecida com o mercenário lá do Evangelho de João, que o mercenário é o oposto do bom pastor. O especulador não gosta dos trabalhadores, ele vê a empresa e os trabalhadores como um meio para ganhar dinheiro. Não vê seres humanos. Né? Então, ele vai dizer, o mercenário devora as pessoas e destrói empresas para ganhar dinheiro. Por isso que, através do mercenário, a economia perdeu seu rosto, o rosto humano. Não vê mais rostos, né? Vê coisas. O mercenário não vê pessoas, vê coisas a serviço da sua riqueza. E quando a economia perde o contato com os rostos das pessoas, ela é uma economia cruel. Até aqui, Papa Francisco, lá em Gênova. Falando para brasileiros, eu também falei isso lá no sábado passado, né? Em espanhol, eu lembrei muito do Paulo Freire, quando eu escrevi isso aqui. Paulo Freire pede que a gente sonhe. Ele fala assim, vamos sonhar com uma sociedade menos malvada. Paulo Freire. Proclamar, defender com sabedoria, com coragem, que somente uma sociedade para todos é uma sociedade humana. É preciso resistir, então, a essa sociedade desumana e desumanizante, que converteu os trabalhadores em uma massa submetidas a formas de opressão cada vez mais perversas. E todo o sistema baseado na exploração tem elementos idolátricos, anticristãos, que vão contra o Evangelho. Então, onde há idolatria, Deus se esconde, e a dignidade do ser humano ela é eliminada também, porque há outro Deus no lugar do Deus de Jesus. Quero terminar com essa lembrança para nós, que a gente esquece às vezes disso. O cristianismo, não só o judaísmo, mas o cristianismo também se inspira, além do evento Cristo, em uma experiência de libertação dos trabalhadores, ou de um grupo de trabalhadores explorados que se levantaram contra os exploradores. Aquela experiência da libertação do êxodo do Egito. O clamor daqueles trabalhadores chega ao coração de Deus. Aí nós lemos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, onde Javé proclama, eu vi a aflição do meu povo, eu escutei o clamor diante dos seus opressores, e eu, Javé, conheço os seus sofrimentos. Então, aqui, a partir desse texto, então, podemos ver que a igreja, por isso, né, essa necessidade da sensibilidade de escutar esse clamor dos trabalhadores, conhecer os seus sofrimentos, assim como Deus escuta, conhece
e desce para colaborar nos processos alternativos de libertação. O trabalho só pode entrar nessa dinâmica de êxodo desse sistema do ídolo dinheiro, na medida em que assume essa posição também, né, de resistência ao ídolo dinheiro, né? Assim como lá no Êxodo, o povo de Israel assumiu posição de resistência diante do faraó, né? E não há outra maneira de sair, senão esta, né? Não existe outra maneira. Então, reestruturar o mundo do trabalho significa reestruturar não só pensar outra economia, mas é pensar outra sociedade, outra política, né, no seu conjunto. O futuro do trabalho da humanidade não está somente nas mãos dos grandes economistas, empresários e das potências. O Papa Francisco diz: o futuro da humanidade está fundamentalmente nas mãos dos povos, na capacidade de organização, nessas mãos dos trabalhadores que regam com humildade e com convicção os processos de mudança. Quero terminar, então, com essa frase que todos nós conhecemos e que Francisco pede que a gente diga junto com ele, né? Juntos e de coração, né? Unidos no coração, abre aspas. Nenhuma família sem casa, nenhum agricultor sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade garantida pelo trabalho. Ponto, fecha aspas. Até aqui, Papa Francisco. Bom, obrigado pela atenção de vocês, né? Até aqui a minha reflexão. Agora eu devolvo a palavra aí para o nosso mediador, Sérgio Grigoletto, meu amigo. Obrigado, Padre Hélio. Para levantar a mão para podermos participar de uma forma mais ordenada, vocês têm embaixo na tela, ali onde diz participantes, basta clicar ali, aí sai no lado a opção onde vocês veem o próprio nome e tem ali a opção de levantar a mão. Embaixo, né, nessa lista de participantes, tem a opção de levantar a mão. Então, quem desejar fazer uma participação, uma pergunta para o Padre Hélio, pode, por favor, levantar a mão, então. Galaxy M10. Isso, Rosana. Rosana. Te ouvimos, Rosana. Professor, muito obrigada, né? Primeiro aí pela fala, pelo todo esse seu pensamento. E aí, no final, o senhor fala sobre a questão de reestruturar, né? O mundo do trabalho é pensar também contra a política. E aí eu venho o tempo todo pensando aqui na fala do senhor, nós estamos exatamente vivendo um ano de eleição. Nós temos no Congresso a bancada evangélica. Esse não é o momento de nós nos envolvermos, como o próprio Papa Francisco pede lá no Evangelho Gaudium 205, que apareçam políticos capazes de entrar no mundo autêntico do diálogo, né? Esse não é o momento de nós nos envolvermos cada vez mais na questão política, nós, que eu digo católicos, com seriedade, né? Para trazer realmente de volta essa dignidade para o mundo do trabalho. Não seria esse o papel nosso também de uma participação maior na política, não só dentro das igrejas, nos movimentos sociais? Não é essa a hora de estarmos discutindo, até para levarmos mais a sério essas reformas que nós precisamos tanto para mudar essa estrutura do mundo do trabalho, da economia? Ok? Posso
fazer um comentário, né, pelo menos para quem não é aqui do Brasil, né, vários de vocês aqui estou vendo, né, o Ronald, esse é um ano de eleições aqui no país, né, eleições não são eleições nacionais, são eleições para prefeitos, né, e vereadores das câmaras, nossas câmaras municipais, né, as alcaldias, como falamos, e os concejales. Sim, esse seria um momento assim que se estava pensando, né, antes da pandemia, né, pelo menos havia algumas iniciativas nessa direção. Mas aí vem a pandemia e acontece o que está acontecendo e as agendas são todas reconfiguradas, inclusive a agenda política e também a agenda das comunidades, né, cristãs. Eu sei pelo menos que muita gente, pelo menos aqui na minha arquidiocese, que é a arquidiocese de Belo Horizonte, né, existe uma articulação, né, de pastorais sociais, movimentos de fé e política, tem um vicariato de ação social, né, bastante ativo. A PUC Minas, né, tem um núcleo de estudos sociopolíticos bastante bom, né, com bons assessores. Então, agora, toda uma reconfiguração dessas questões, pelo menos eu falo desde a minha realidade, essa arquidiocese aqui no estado de Minas Gerais. Mas você, sim, você tem razão. A dificuldade que se vê agora é como fazer isso nesse momento, né? Nesse quadro da impossibilidade de encontrar-se fisicamente, de estar juntos, de evitar aglomerações, de chamar as pessoas para o debate, né? Eu falo aqui como comunidade eclesial, né? Não como sindicato, não como partido, porque eles têm lá seus movimentos, têm suas coisas, né? Eles têm as suas formas de fazer isso. Agora nós, né, como comunidade eclesial, como igreja, nós estamos levando muito a sério, né, esse momento de confinamento ou de distanciamento social, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte existe uma norma da arquidiocese, né, que não permite mesmo, né, fazer esse tipo de evento. Tudo feito na internet. Hoje, aqui na região, né, na minha, teremos uma vigília, né, de Pentecostes, aqui no Facebook, a gente viu aí. Então, vigília de Pentecostes do Facebook, no Instagram, né? Como antigamente tínhamos, né, aquelas concentrações no tempo de Pentecostes, né? A Semana de Unidade dos Cristãos, tudo por aqui. Estamos terminando ela amanhã, hoje à noite com a vigília. Mas você tem razão, teremos que encontrar canais, vias para isso acontecer, porque a bancada que nós temos lá no Congresso, a gente fala isso, bancada evangélica. Tem católico lá no meio, alguns deputados juntos, que são católicos, mas é uma bancada, tem que ter muito claro isso, que bancada evangélica é essa? A maioria se identifica com o evangelismo, não com o evangelho. Você ser evangélico não quer dizer que você é discípulo de Jesus. Essa é uma diferença violenta. Se você pega o discurso de alguns membros da bancada evangélica, são totalmente contrários ao Sermão da Montanha, por exemplo. Totalmente contrários à prática de Jesus, de defesa da vida, de defesa dos pobres, totalmente contrários ao Mateus 25, né? que é o juízo final. Enfim, o evangelismo está muito mais distante do evangelho do que a gente pode imaginar. Em algumas manifestações, e não são poucas, dos neopentecostais, desses evangelismos, você não vê símbolos mais cristãos. Você vê a bandeira de Israel. Ora, Israel não é um país cristão. A religião de Israel é judaísmo. Quer dizer, olha a diferença. Está lá a bandeira de Israel, dos Estados Unidos e do Brasil. E o templo dos neopentecostais são templos no estilo do templo de Salomão. Quer dizer, é a tradição judaica, né? As vestimentas dos novos pastores pentecostais midiáticos são vestimentas muito próximas do judaísmo, e não do cristianismo. Muitas. Então, por isso que você tem razão, nós precisamos recuperar como cristãos, como cristãs, aquilo que o evangelho tem de melhor, que é a proclamação de Jesus, é o anúncio do reino de Deus, né? Principalmente aos pobres, aos ofendidos,
aos humilhados, aos que sofrem, e fazer disso uma bandeira cristã na sociedade civil, né, para que isso tenha impacto como cidadãos lá na frente, na política depois. Minha primeira preocupação é essa, né? É que aquilo que nós temos de melhor, que é o Evangelho, que é Jesus, chegue com toda a sua autenticidade. Não adianta a gente trabalhar para ter evangélico, visão na política, se eles não estão nem aí para Jesus Cristo e para o Evangelho. Acho que tem que ser feito um trabalho primeiro, para formar lideranças com uma consciência próximas ou alimentadas pela fé em Jesus e no anúncio do reino de Deus. Obrigado pela sua pergunta, muito boa. Silvana Brito. Oi, dá para ouvir? Dá para ouvir bem. Ah, que bom. Primeiro, parabenizar o Hélio, né, pela sua fala, muito boa, muito esclarecedora. Na fala, o Hélio tem uma parte que ele fala sobre a tempestade que o coronavírus ele trouxe, a tempestade perfeita, né, se relacionando aos interesses dos governos e dos empresários. Em psicologia, nós temos a tempestade de ideias, que seria, no momento de dificuldade, cada um vai colocar o que poderia contribuir para ajudar nessa dificuldade. Então, se a tempestade perfeita do coronavírus cai para os governos e para os empresários, a tempestade de ideias cairia para o povo, como que o povo poderia se organizar, que tipo de ideias as comunidades poderiam ter para, digamos assim, superar um pouco essa dificuldade, para que eles não fiquem tão adoecidos, né, em tempos atuais, da dificuldade que estamos passando. Isso é algo que poderia ser pensado, que poderíamos ser conversado? Silvana, bom dia. Olha, com certeza, você fez um link muito bom que eu desconhecia nessa tempestade de ideias na psicologia. Eu acho que tempestades podem ser enfrentadas com tempestades, né? Eu acho que isso que estamos fazendo um pouco aqui agora, né, não deixa de estar dentro desse contexto que o CELAM está nos favorecendo. As tempestades de ideias. É o momento, justamente, é isso que o Papa está pedindo, isso desde o começo do seu pontificado, né, que a gente realmente assuma, se articule, tome a iniciativa, né, comece a superar cada dia mais essa questão que ele chama de doença, né, o clericalismo, né? Tudo é como se tudo fosse responsabilidade do bispo, do padre, do religioso. Não, a ideia do protagonismo do leigo, da leiga, na igreja passa por aí, né? Essa democratização não só dos serviços, dos ministérios, o que seja, mas das ideias, né? Que todos nós temos em nós, como cristãos, cristãs, batizados, batizadas, essa luz, né, que recebemos no batismo, né? Esse movimento interior pelo qual nós somos conduzidos para a justiça, para o bem, para a verdade. Isso não é monopólio do governo da igreja, isso é nosso. Então, a tempestade de ideias seria justamente isso, é muito bem-vinda e nós precisamos que essa tempestade cresça, 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 mas não é uma tempestade, é uma tempestade que eu vejo como tem duas consequências, né? É uma tempestade que precisa ser mais forte que a outra, que é de violência, destruição e morte, e uma tempestade que gere o oposto do que a outra gere. É uma tempestade de vida, né? Traz um novo, né, nesse sentido. Então, acho que quanto mais a gente nos envolvermos, incentivarmos e trabalharmos essa proposta, ou novas propostas, nessa linha do Papa Francisco, mais a gente vai ter mais esperança, nos animarmos um pouco mais diante desse momento tão duro que a gente vive. Juntos, né? A gente fala juntos, o Papa Francisco fala isso. Ninguém se salva sozinho. Tem que sair dessa juntos, né? Ninguém se salva sozinho. Quem acha que se vai se salvar sozinho, tipo o Jeff Bezos, né? Não vai. Ele está colaborando para a crise piorar. Ele está matando muita gente com o trabalho que ele explora.
Alguém tem que falar isso para ele, né? Não sei quem vai falar, mas alguém tem que falar. Obrigado, Silvana. Na semana passada, o Hélio usou também uma metáfora bonita da tempestade e nos recordava que estamos não todos no mesmo barco, mas estamos todos na mesma tempestade. E aí as desigualdades sociais, né, tornam aí muito evidentes. Enquanto alguns estão se afogando na tempestade, outros estão tranquilos nos seus navios, nos seus iates de luxo, né? Estamos todos não no mesmo barco, mas estamos todos na mesma tempestade. Áurea. Pode abrir o seu microfone, Áurea, por favor. Estou meio com duas mãos esquerdas aqui, desculpa. Eu gostaria de agradecer muito ao Padre Hélio, né, ao Celan, ao Cibetepal. E hoje de manhã, por coincidência, eu ouvi na CBN uma parte de uma entrevista com um dos responsáveis pelo Instituto Capitalismo Consciente aqui no Brasil. Eu fiquei, assim, no primeiro momento, né, muito perplexa. Capitalismo consciente, duas palavras difíceis de se unir. E até mudar de estação, mas daí eu falei, deixa eu ouvir um tiquinho. E foi interessante o discurso desse economista, porque ele juntou nos pensamentos deles algumas palavras que para nós são muito caras. Paixão criativa, cooperativismo, economia solidária, né? Eu não conheço muito, ouvi só isso hoje. E como a gente estava aqui na PUC se preparando assim com bastante afinco, né, para a reunião de Papa Francisco com os jovens economistas em março, a gente andou refletindo aí um pouco, vendo projetos dessa moçada. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse instituto, se tem alguma coisa a ver, se é só bobagem mesmo. Por questão de tempo, Júlio César me avisou aqui agora que deveríamos fazer as perguntas, as participações todas juntas, e aí o Padre Hélio respondê-las no final de uma vez só. Tá bem? Então, Nobre. Bom, ótimo. Uhum. Oi. Cristiane, por favor, também já pode ir se preparando. É o José Nobre? Sim, te escutamos, Nobre. Então, agradeço o Padre Hélio pela grandeza da fala. É muito bom ouvi-lo, e eu fiquei pensando, como o tempo é pequeno, a questão da relação da interação diante de uma realidade de trabalho home office agora, aquela relação, a interação humana no trabalho fica prejudicada, onde o prazer do encontro entre os colegas, já visualizando isso num futuro breve, as pessoas podem correr esse risco grande de cair cada vez mais num ensimesmamento. Ainda uma outra questão, quanto a gente já tem, se formos pensar na Agenda 2030, onde há toda uma teoria de governos, cidadãos de todo mundo para criar um novo modelo global e acabar com a pobreza, promover a prosperidade, o bem-estar de todos, proteger o ambiente, combater as alterações climáticas, onde tem aí 17 objetivos, os famosos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como o senhor visualiza a possibilidade de continuidade da aplicação dessas ODS daqui para frente, nesse mundo pós-pandemia? Então, são essas duas questões. Cristiane? Bom dia, me ouvem bem? Sim. Bom dia, quero agradecer a oportunidade, saudar o professor Hélio pelas suas colocações, achei bastante interessante e pertinentes pelo momento que a gente está passando. Queria trazer também para o debate
uma estatística muito ruim, que é o aumento da violência contra a mulher. Acho que essa pandemia também traz, né, professor Hélio, para nós essa face perversa da nossa sociedade. A violência contra a mulher ela é uma coisa que já ocorre e que a pandemia potencializou. Eu acho que nossas igrejas poderiam ser um instrumento, um canal, não só de denúncia, mas também de saber colher melhor as mulheres nesse momento, né? E queria também dizer que nesse mundo do trabalho, as mulheres, elas também foram muito precarizadas, né? A questão, por exemplo, das mulheres que são empregadas domésticas. Não é à toa que o primeiro conhecimento de morte de coronavírus no Brasil foi de uma empregada doméstica, né? Que obteve essa doença dos seus patrões que estavam na Itália. Então, essa pandemia ela tem, sim, esse recorte cruel de gênero, de raça, né? Que é muito importante a gente colocar no debate. E eu queria, acho que se pensando um pouco sobre a sua fala, não é uma resposta fácil, mas dentro aí um pouco do que o senhor vem estudando, como é que a gente podia trabalhar essa questão lá na ponta, na nossa comunidade, porque a nossa igreja ela é formada também lá na nossa comunidade de pequenos e micros empresários, né? E eu observei com uma profunda dor de ver que esses meus irmãos e irmãs de comunidade defendem a todo momento, nesse momento de pandemia, que os seus empregados, que não são tantos assim, são 2, 3, 4, vão trabalhar, saiam do seu isolamento social, vão trabalhar, muitas vezes não oferecem as condições sanitaristas recomendadas para que esses irmãos e irmãs estejam no trabalho, mas foi como o senhor falou, né? É meio que uma espada no pescoço. Ou você fica em casa e preserva a sua saúde, ou você fica sem emprego. Então, assim, como que a gente podia, professor Hélio? Eu sei que não é uma resposta fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Como que lá na ponta, na nossa comunidade, a gente poder envolver nesse debate do mundo do trabalho e essas consequências da pandemia os nossos irmãos, que são também empresários, mas que ainda não conseguiram ter esse entendimento desse momento, que é importante preservar o trabalho, mas também é importante preservar a dignidade humana. Obrigada. Muito bem, temos também uma pergunta do Paulo Ângelo, que ele enviou pelo chat. Paulo, por favor, faça a sua pergunta. Bom dia. Bom dia, padre Sérgio, Hélio. Bom dia. Tá, o som tá legal? Compreendendo? Sim, te ouvimos bem. Ok. A pergunta, ela é diante da primeira questão que foi colocada a respeito também do movimento da inserção da igreja, questão política. Então, eu gostaria de questionar assim, qual tem sido a movimentação ou articulação da igreja, em termos de instituição, em vista de provocar as petições populares, a exemplo do Ficha Limpa, como foi feito para aquela época, e nós vimos um resultado muito positivo. Como que a igreja tem se articulado hoje para que possa, com essa modalidade, ter uma alternativa além daquela do pleito eleitoral, visto que hoje nós não conseguimos mudar a realidade a nível nacional, governo federal, deputado, senador, tudo mais. E nós estamos num tempo de emergência. A minha pergunta eu justifico até pelo seguinte: eu sou funcionário público, eu sou servidor público, trabalho no município, sou da área de saúde, e nós estamos vendo sendo validadas muitas decisões via eletrônica, né? Os deputados federais, eles estão trabalhando dentro de casa, eles votam dentro de casa. Um deputado da região aqui, que assessora a região, ele na sua fala, ele colocou isso: de dentro do meu apartamento eu voto, recebo todo o material, faço análise, consulto minha equipe e dou meu voto, e é registrado e contabiliza-se como hora trabalhada. Por que para o parlamentar isso é possível
E para os demais trabalhadores, hoje não se articula também uma forma de validar o seu trabalho assim. E como que a igreja ela também pode usar desse recurso. Se decisões políticas podem ser acertadas virtualmente, a igreja não pode também se articular em termos de coletar um número suficiente de assinaturas e aí entrar com intervenções políticas que interfiram na economia e na área do trabalho? Como que a igreja tem se posicionado e pode, talvez, se articular nessa linha? Obrigado, Hélio, pela partilha. Obrigado, Padre Sérgio, por disponibilizar esse espaço. Bem, Paulo. Bom, Reginaldo, o senhor também pedia a palavra? Bom dia a todas e todos. Como foi dito, eu faço parte da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sócio-Transformadora, não é uma ação simplesmente social, senão sócio-transformadora, e sou bispo referencial para a Pastoral Operária Nacional no Brasil, também no Regional Sul 1, Estado de São Paulo. Tenho acompanhado iniciativas do CELAM, desde aquele encontro há 2 anos, Mundo do Trabalho, em Bogotá, no qual nós tratamos, inclusive, a necessidade de formar novas gerações, aliás, desde a infância, na compreensão do que é a realidade do mundo do trabalho. Então, felicito ao CEBITEPAL, né, e o Padre Sérgio, o Padre Hélio, por essa iniciativa, e penso que é muito positivo, já visualizando até uma continuidade, porque eu tenho comentado na Comissão Nacional de que nós teríamos que ter um grupo específico de trabalho sobre o mundo do trabalho, uma vez que nós já temos uma comissão específica sobre tráfico humano e também a comissão específica de ecologia integral e mineração, né? Então, nós temos que avançar, sim, no tratamento dessas questões, mas a questão é muito profunda, uma vez que o Padre Hélio mesmo ressaltou aquela dimensão que o Papa Francisco ressalta muito, no parágrafo 202 da Evangelii Gaudium, né? A necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar. E ele continua dizendo, enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema algum. É muito forte, né? Bastante forte e necessário esta palavra do Papa, e nós conhecemos bem a incidência que ele tem tido no mundo do trabalho, inclusive confirmando isso, né? A prioridade que ele tem dado ao trabalho, explicitando essa questão. E de distintas formas, não é? O que eu colocaria como questão é de que, já vivendo essa articulação internacional, inclusive, da luta da classe trabalhadora, né, tendo assumido responsabilidades internacionais nesse sentido, em contato com muitos continentes, inclusive trabalhando desde o continente europeu também, a grande questão é assim, olha, não existe mais classe trabalhadora, né? Então foi se diluindo essa consciência de classe e, de alguma maneira, hoje nós vemos evidenciada a necessidade de emergir, não é, essa consciência de classe, porque a questão do trabalho ficou muito polarizada com a questão da sobrevivência. Então, a pandemia evidenciou a necessidade, né, que todos temos do trabalho, portanto, dos trabalhadores e trabalhadoras, e o conflito que está aí presente, né? Um país que chegou a ser a 8ª economia mundial e agora a 9ª, então uma economia potente, mas onde que estão os recursos? Concentrados. Então, a economia, segundo a doutrina social católica, é a partilha dos recursos, evidentemente. Então, essa dimensão, né, da comunhão de recursos, que passa por uma nova economia e, portanto, um novo estilo de sociedade, que o Padre Hélio fala, passa também, né, pelo um posicionamento proativo da classe trabalhadora. O que fazem os sindicatos, as articulações sindicais, portanto, as centrais sindicais, por exemplo, no Brasil, na América Latina, no mundo, né? Essa ação globalizada da classe trabalhadora está em questão, né? E nós, é claro, debatendo o papel da igreja, mas nós temos um papel muito importante
de estimular e, em primeiro lugar, conscientizar, é claro, que cristãos leigos e leigas, e todos, assumamos uma consciência de classe e assumamos nossa luta, né, para a superação do conflito de classe. Muitos o interpretam como potencializar o conflito de classe, não se trata disso, é superar o que já existe estruturalmente injusto, e nesse sentido, né, como desenvolver a implicação de cristãos católicos na luta da classe trabalhadora por uma nova economia, uma nova estrutura social, e não só visando a estrutura do Estado, mas no confronto direto com o capital, porque se não tiver esse confronto direto, não vai haver depois equilíbrio, pelo menos, entre o que se chama capital e trabalho e superação da primazia dada ao capital, né? E se não tivermos organizações da classe trabalhadora unificadas, verdadeiramente militantes e de luta unificada, até onde nós vamos chegar, vamos fazer reforminhas no sistema e não necessariamente rupturas, porque nós temos uma história política e econômica e, portanto, da luta da classe trabalhadora que não é de rupturas, não é? E necessitamos fazer essas rupturas para começar o totalmente novo. Então, como desenvolver essa consciência, esse compromisso de classe e, desde aí, superar os problemas estruturais que eu coloco como questão. Muito bem. Padre Hélio? Eu tenho quanto tempo? O tempo que você achar necessário. Não, porque todo mundo acho que prestou atenção, né? As questões são muito tensas, muito sérias. Eu fiquei muito feliz em ter ouvido, né? Me parece que estamos falando aqui praticamente a mesma língua. É isso mesmo, né? Eu acho que vamos aqui do lado de questões mais pontuais de crítica e umas mais que nos tentam avançar nessa conversa. Como eu disse, eu também eu tenho isso aí, mundo do trabalho, assim como no meu coração, todos os meus estudos, minha pesquisa, minha tese. Quando eu morei na Espanha, lá fazendo meus estudos, eu me envolvi muito com a UAC, Ação Católica Espanhola, hoje, né? E essa preocupação muito presente, cada dia maior, a partir do século XXI, né? Eu queria chamar, então, chamar a atenção para aquilo que a Áurea perguntou. A ideia do capitalismo consciente, eu conheço um pouco porque aqui em Minas Gerais eu trabalho, agora menos, com a Associação dos Dirigentes Cristãos, a DCE. A DCE é mais ou menos partidária dessa ideia, né? A economia, o capitalismo consciente, economia colaborativa, né? São ideias que estão surgindo lá nos Estados Unidos, né? Se nós pudermos, por exemplo, concretizar essa ideia do capitalismo consciente, não é tão difícil. Por exemplo, a ideia da sustentabilidade, né? Isso, o capitalismo, do ponto de vista ambiental, ser sustentável. Então, esses grandes empresários que eu conheço e que convivo um pouquinho tal, e outros que eu não conheço, ficaram muito revoltados, por exemplo, com a tragédia aqui em Brumadinho, né? A tragédia planetária que impactou muito aqui. Então, os capitalistas empresários conscientes, eles não hesitaram em condenar e processar e exigir, né, uma posição da empresa, da Vale, né? Eles falaram, tudo que nós não queremos é esse capitalismo aqui, da Vale do Rio Doce e outras grandes empresas, do Bezos, né, etc. E tal, né? Então, esses conceitos que nós trabalhamos de vez em quando, dentro do sistema, a ideia de sustentabilidade, né, a ideia de garantir alguns direitos do trabalhador, né, a ideia da subsidiariedade, né, dentro do sistema capitalista, né, o grande empresário ajuda o pequeno. Dentro da igreja, nós temos, por exemplo, a iniciativa dos focolarinos, né, que era a Lubit, né? É um pouco esse capitalismo consciente, né? Algumas alternativas econômicas da periferia, muitos falam que continuam capitalistas, por exemplo, tiveram que se inserir no sistema, primeiro para sobreviver. Então, estão extraindo do sistema
questão de sobrevivência, mas também tentando, de maneira muito pequenininha, começar alguma mudança. Por exemplo, as cooperativas de agricultores, até as cooperativas do MST, por exemplo, elas estão no mercado hoje. Né? Dentro do mercado, elas oferta e procura, né, etc. Então, disputando espaço, concorrência, né? Produtos terra-viva, todo mundo conhece hoje no Brasil, está dentro do mercado. Dos produtos orgânicos, né, o arroz orgânico. É um pouco essa questão, né, dos vegetarianos, por exemplo, a maioria é capitalista. Os veganos, né? É um pouco isso, né? A economia mais colaborativa, mais solidária, mas sem modificar a estrutura, porque para esse grupo, esse um pouco também ia na linha do Papa Bento XVI, né, na Caritas in Veritate, né, o problema ético do sistema. Não é o sistema em si que é o problema, é a ética que corrói, destrói o sistema. Então, mudar um pouco as categorias, os princípios éticos, devolver a confiança, para recuperar a solidariedade que foi perdida, né, manter o sistema melhorando, ou corrigindo os seus podres, os seus erros, as suas violências. Seria um pouco nessa linha, né, do capitalismo consciente. Muitos empresários conscientes nessa pandemia, que eu conheço no Brasil, eles nem levantam a hipótese de acabar com o isolamento agora. É um pessoal que é consciente, por exemplo. São capitalistas. Não dá. Liberou agora, o povo vai morrer, que nem formiga. Um pouco essa ideia, não sei se deu para pegar. Ele existe, tem práticas, né? A sustentabilidade é uma delas, essas coisas. Né? Capitalismo consciente. Ele começa a partir dos anos 80, acho que a Rio+20, né? Essas grandes... A ONU, por exemplo, a ONU é o tipo da instituição capitalista consciente, né? Ou tenta ser, né? A ONU. Ela é conduzida pelo capitalismo, mas esse outro tipo de capitalismo, né? Menos violento, menos agressivo, menos cruel. A questão Cristiane, né? Cristiane, a questão não só, né, o tema da mulher, e você lembrou muito bem, o Sérgio também, é absolutamente desigual. Essa pandemia ela não é democrática nem um pouco. E nós estamos vendo aqui no Brasil, né, não só a questão do que significa uma mulher ou uma esposa ou ter um companheiro dentro de casa que é agressivo e não poder sair, né? Ou uma companheira que mantém o marido em casa, né? Ele não trabalha, não sei o quê, e toda a relação que vai piorando, né? E a superexploração da mulher, né? Às vezes a mulher tem um emprego, continua trabalhando e está em casa. Então, ainda tem aquele patriarcalismo, o machismo, em que o homem é incapaz de lavar um prato, né? Ainda estamos no século XXI, mas é isso, né? Chama atenção realmente. E ainda no mundo do trabalho, a diferença de renda ou de salários de gênero no Brasil acho que 25%, se não me engano, ou mais, e agora acho que vai aumentar. O último dado que eu tenho do ano passado é de 25%. Né? Claro, junto à questão da mulher, teria sido interessante fazer uma pesquisa, né, desses óbitos que estão estourando no país, quantas são mulheres, né? Também quantos são negros, né? A ideia do quanto essa pandemia ela não é só de classe social, mas também é de raça, né? O negro, né? Quantos negros estão morrendo? Parece que está aumentando muito o número de óbitos de negros no Brasil. Ou da periferia, né? Começa a morrer agora muito, né? Também eu acho que a questão que o Paulo, né? O Ângelo, muitas questões, acho que o Dom Reginaldo entrou e, né, bom que ele está aqui, né, como representante também da nossa instituição, né, Igreja Católica aqui no Brasil, isto. E eu falo um pouco, né, do que eu sei aqui da arquidiocese nossa, né, Dom Valmor é aqui de Belo Horizonte, né, da CNBB. Temos o Dom Joaquim, né, da PUC, que também é bastante um dos grandes nomes na articulação da CNBB no Brasil. Aqui nós temos já uma espécie de sensibilização, acho que até boa, não só com a presença de instituições como a PUC, como a FAGE, como o ISTA,
né, que dão uma assessoria nesse trabalho de presença social, consciente, de crítica na sociedade, ainda que o alcance ainda seja nosso, né, muito Minas, muito Belo Horizonte. Mas eu estou de acordo com você, aquilo que é feito por várias entidades, sindicatos, congressos, tanto de esquerda como de direita, de centro, de extrema-direita. Nós, como igreja, também podemos nos aliar a muitas iniciativas que fazem chegar ao Senado, aos deputados, as demandas do mundo do trabalho. E várias chegaram, né, e foram aprovadas a favor, assim, do mundo do trabalho. Acho que foram as últimas. Até a gente passa aqui, a gente olha, estuda e assina e passa para frente, né? E a igreja também, acho que deveria, acho que, do meu ponto de vista, é uma oportunidade, ainda que o impacto seja bem mais reduzido, porque o impacto de rede, né? Você não tem como articular isso fora, né? Articular a comunidade, chamar a comunidade, fazer pensar juntos, agora está muito difícil. Mas as reuniões de grupos e de redes, elas podem acontecer aqui, nesse espaço aqui do ambiente remoto, né? O ambiente virtual. E eu quero terminar mais ou menos essa reflexão, continuar, né, a reflexão, eu termino também com minha parte, essas questões, as ideias, as propostas, as preocupações aí do Dom Reginaldo. Eu também, quando se fala em política, se fala em eleições, geralmente, quem está mais dentro do debate político, seja sindicato e partido, mais os partidos, pensa muito na esfera do governo, né? E pensa nas próximas eleições. Quem vamos lançar, quem não vamos. Muita gente que está tão distanciada da gente, até da política, quando vem as eleições, eles se aproximam. Né? Tentando buscar apoio da igreja, né, dos bispos, nós, dos cristãos. Né? Acho que aqui eu comungo a ideia. Nós, como igreja, como cristãos, nós temos muita liberdade e autonomia devemos manter isso, diante dos governos, diante das instituições políticas, sejam elas quais forem. Nós somos cristãos, somos igreja nos nossos espaços, e manter essa liberdade diante das estruturas de governo e das estruturas de poder. Isso nos garante, como autonomia, nos garante pensar além do partido, além do sindicato, além da entidade. Então, por aí. Né? Pensar em profundidade a questão do poder nos países, nos estados. Né? O que adianta você, por exemplo, ganhar uma eleição, né, dentro desse sistema, se você não pode governar depois? Adianta ganhar uma prefeitura, ganhar 2 vagas na Câmara de Vereadores, às vezes ganhar até uma presidência, se o sistema não te permite elaborar, propor e concretizar alguns projetos alternativos. Então, boa parte dessas propostas de partidos, etc., a maioria delas, elas são de governo. Não são de mudança. A maioria são reformistas. Ainda acreditam que é possível, dentro do sistema, que é um sistema capitalista ultra, mega neoliberal, conseguir algumas migalhas para os trabalhadores, para os pobres, etc. e tal. Sempre tem a contrapartida para eles, né? A gente sabe disso. Eu também sou partidário, né? Assim como o senhor, o Reginaldo, voltar a tentar recuperar a consciência social das pessoas, a consciência de categoria. Todo o trabalho, por exemplo, que foi feito junto às novas categorias sociais, né? O negro, a mulher, a comunidade LGBT, né? Das identidades, né? Agora estamos nesse momento já bastante amadurecido, né? Mas a categoria da classe trabalhadora, a gente sabe que ela não é mais hegemônica, não é mais aquele trabalhador de fábrica, do macacão, assalariado, né?
presente já é assim, o futuro me parece que vai ser ainda pior, né? A diluição da classe trabalhadora. A gente chama, né, alguns sociólogos chamam de uma classe que são as pessoas que vivem do seu trabalho. Não importa, eles vivem do seu trabalho. Essa é a nova categoria de trabalhadores que nós temos. Então, nós, como igreja, como cristãos, começar a priorizar isso, a categoria que vive do seu trabalho. A questão da recriação ou da recuperação, que, do meu ponto de vista, é uma das pastorais mais importantes, decisivas para a igreja. O Papa Francisco também falou, né? A gente escutou ele aqui agora, né? O mundo do trabalho é o mundo da igreja, o mundo do povo de Deus. Então, está na hora de nós voltarmos essa pastoral do mundo do trabalho, o nome que seja dado, mas não colocar essa pastoral ou esse movimento da igreja que seja a serviço de segundos ou terceiros. O primeiro é colocar isso a serviço da classe que vive do seu trabalho. Essa é a primeira preocupação. Com os devidos princípios e valores do Evangelho. E aqui eu acho que é uma missão, uma tarefa que nós, a igreja, o povo de Deus, as lideranças teriam. É muito difícil, acho que vocês têm razão, né? Todos vocês chegaram a essa conclusão, eu também chego. Muito difícil porque nós nos distanciamos muito, nos anos 90, principalmente, dessa classe que vive do trabalho. Meu medo é que aquela frase que foi dita por Pio XI, quando ele olhou para o século XIX, o Reginaldo lembra dessa frase, né? Quando Pio XI falou, a igreja perdeu a classe trabalhadora no século XIX. Medo é que nós estamos perdendo cada dia mais essa classe que vive do seu trabalho no século XXI. Perdendo para quem? Às vezes falta justamente essa proximidade, né? Perdendo para os neopentecostais, a teologia da prosperidade, né? E outras ideologias que vão percorrendo o povo que vive do seu trabalho. Pensar instrumentos, meios, ideias, propostas para voltar a fazer esse trabalho de reaproximação com essa categoria que vive do seu trabalho. Eu acho que é somente aí, a partir daí, que nós podemos realmente pensar saídas alternativas fora desse sistema. Porque esse sistema, e eu termino com isso, Sérgio, nós, a classe trabalhadora, a classe vive do seu trabalho, no trabalho, ele é um anexo. O pessoal se assusta quando eu falo isso, mas do meu ponto de vista é um apêndice. Se o capital pudesse destruir, acabar com a classe de vida do trabalho, ele acabava. Ia se alimentar apenas das novas tecnologias. Se ele pudesse trocar todos os trabalhadores pela inteligência artificial, pelas máquinas, ele trocaria. Enquanto ele não troca, ele vai desumanizando, vai transformando os trabalhadores em máquinas. Sem direitos, recortando o que puder, dando de comer o suficiente para o cara não morrer de fome e a sua família. Então, dentro do sistema, o mundo do trabalho é um anexo e ele não tem muita chance de sobreviver ou recuperar a humanidade aí dentro. Pensar realmente uma outra saída, uma outra alternativa. E aqui é que nós temos a chance, com esse pontificado, com essa igreja, né, Papa Francisco e a CNBB está junto, né, o CELAM, traçar um caminho, uma via, e caminhar junto dentro dela, aí, como igreja, como povo de Deus. Muito obrigado, Hélio. Realmente estamos à véspera do Pentecostes e esperamos esse novo Pentecostes, não é? Então, passamos agora a palavra ao Padre Ronald de la Barrera, vice-reitor do CBTPAL, para que possa concluir a nossa conferência. Ronald, no lo escuchamos. Agradecer al Padre Elio por este tiempo que nos ha regalado y el que haya compartido un tema tan actual con nosotros como es el mundo del trabajo. Agradecer a cada uno de ustedes su presencia y para concluir le pediría a don Reginaldo que nos dé la bendición.
Se disse que o obispo é o último que habla, o primeiro que se pega. Me permita solamente dizer uma palavra sobre a sexta Semana Social Brasileira, ¿no? Bem rapidito. A todos que estão aqui, se querem se interessar por informações, não é, sobre essa semana, que justamente se chama Mutirão pela Vida, um mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho, né? E é um processo que já foi lançado e que gostaríamos de contar com a presença de vocês e participação de vocês, divulgação também de vocês. E pedindo, então, a bênção de Deus, a luta da humanidade, né? A humanidade vive uma luta, né? Todo ser humano, de alguma maneira, está buscando também a vida. Alguns se equivocam pelo modo e alguns até colocam a vida dos demais em risco ou se tornam genocidas. Eu, sinceramente, levantei hoje pensando nisso, escrever um artigo, né, Sociedade Genocida, para não falar em governo genocida, né? Mas nós temos também governos genocidas. Estejamos atentos, cuidemos da vida, que é dom de Deus, pedindo, então, a bênção, a proteção, a força de Deus, recordando, né, que na luta de Moisés, ele se tornou cansado e passou a responsabilidade a Josué. E nesse passo de responsabilidade, Deus disse a Josué, seja forte e seja corajoso. É uma palavra que parece secular, mas na realidade é a palavra de Deus, né? Que vale para todos e todas, e para nós hoje, né, na defesa da vida, da dignidade, de toda a criação, né? Muito mais além do próprio ser humano. Então pedimos a bênção de Deus, poderoso no seu amor, que suscita em nossos corações e nossas práticas a autêntica solidariedade, justiça e a plenitude de vida que é paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e a todas, e por me considerarem também. Estejam em contato. Temos